Quando nós estamos funcionando na vida prática, nós estamos nos relacionando com tudo em torno, mesmo que aparentemente nós não possamos perceber. Agora, por exemplo, nós estamos numa reunião, estamos dentro de uma sala, as nossas auras estão em contato uma com a outra, vai se formando uma aura só, grupal. Esta aura grupal se relaciona com a aura do ambiente em torno. Todas as questões magnéticas, telúricas do local onde estamos, todo o campo magnético terrestre, estamos inseridos nisso. Toda a natureza em torno, estamos nos relacionando de alguma maneira com esta aura na qual estamos inseridos. E estamos dentro do planeta. Então, algo que está acontecendo aqui agora pode estar se relacionando com algo que esteja acontecendo em outro ponto do planeta. Por quê? A comunicação se dá por afinidade vibratória. Então, nós estamos todo o tempo pensando, sentindo, decidindo, reagindo, falando, nos movimentando. Isto determina estados vibratórios. E isso determina que nós estejamos com a nossa tomada ligada em algum nível da vida planetária. Isto é inevitável. Se nós ficamos envolvidos com uma situação, o nosso relacionamento vai ser com um nível vibratório que corresponde ao envolvimento. É como sintonizar um rádio. É muito simples compreender esse mecanismo. Se eu uso palavras de baixa vibração, se eu uso palavras negativas, palavras violentas, eu determino um estado vibratório. Não estamos dizendo que seja correto, nem errado, nem que seja bom ou que seja ruim. É um estado vibratório. E nós temos que aprender a nos elevar de um estado vibratório para o outro. De outro modo, nós não conseguimos nos relacionar corretamente com a vida, com o universo, com as leis universais, e toda a nossa vida vai se apresentar para nós como se estivesse desorganizada. E não é. É uma questão essencial de relacionamento. E nós não conseguiremos nos relacionar corretamente com nada que esteja fora de nós se o nosso relacionamento interno não estiver correto. Então, por exemplo, se eu, comigo mesmo, me relaciono só com o meu nível físico, eu vou me relacionar com a vida polarizado neste nível. Mesmo que eu lide com ideias, mesmo que eu lide com sentimentos, mesmo que eu lide com uma eventual inspiração, eu vou estar enfocado, polarizado num nível físico, material. E pode acontecer o inverso. Eu posso me relacionar com as coisas do plano material polarizado no nível emocional, polarizado no nível mental, estou lidando com coisas materiais. Ou posso estar polarizado no nível da alma. E posso estar trazendo as energias da alma para cá, como um canal. Então eu lido com as coisas materiais, me relaciono com as coisas materiais a partir de um outro ponto, de um outro enfoque. E, para cima da alma, temos corpo de luz, temos a mônada, temos tantas realidades ainda para serem descobertas. Então, esta questão do relacionamento não é nunca um problema das situações externas. Nunca. Não é nunca um problema das outras pessoas. E, normalmente, as pessoas passam as encarnações correndo atrás de relacionamentos. E confirmando os relacionamentos no seu nível mais terra, no seu nível mais grosseiro. Então, não é uma questão de nós nos relacionarmos com as pessoas.
não é uma questão de nos relacionarmos com as situações, não é uma questão de nós vencermos na vida. É uma questão de nós encontrarmos o nosso ponto de relacionamento com o ser. E aí sim as coisas começam a acontecer. Tem uma frase antiquíssima que diz assim: a maneira de fazer é ser. Então, as coisas todas se resolvem aí. Tantas terapias que precisamos, não tantos problemas para resolver. Não existem muitos problemas. Existe uma questão só, é que nós estamos desenfocados, estamos fora de foco na questão do relacionamento. Isso é geral. E aí, isso repercute em todos os setores da vida. A vida fica uma desorganização geral. E entram aí todos os tipos de força, porque são posses, cobranças, má compreensões, e mesmo para as pessoas positivas, mesmo para as pessoas que se reúnem em função de manifestar o plano evolutivo. As pessoas são atraídas, as almas agrupam as pessoas no plano material, as almas colocam a tarefa diante do grupo, a hierarquia inspira, apoia, e começam, no dia a dia, os problemas de relacionamento. Porque uma pessoa tem uma mente de um jeito, o outro tem a mente de outro, o emocional de um é muito grande, o emocional do outro é muito pequeno, o físico de um é de uma maneira, o físico de outro é de outra maneira. Isso não tem importância nenhuma. Se essas coisas forem problema, é sinal que nós estamos fora de foco. E o plano evolutivo fica aguardando a possibilidade de se manifestar, porque aqui embaixo as personalidades estão com problema de relacionamento, estão fora de foco. Então não é problema de ninguém, não é problema de quem está coordenando a tarefa, não é problema da pessoa que está ao meu lado como companheiro de serviço, não é problema da pessoa que está dormindo no beliche em cima de mim. Não é problema de ninguém. É um problema meu comigo mesmo. Sou eu diante do ser. E nós sabemos que, no certo sentido, o ser é um só, a consciência é única. Em outras palavras, somos todos filhos do mesmo Pai. Então, essa consciência única que criou a todos nós, ela está dentro de todos nós. Então, temos que ver qual é o nível do nosso relacionamento com a vida, conosco mesmos, e aí sim nós vamos encontrar as leis que correspondem àquele nível. Se eu me relaciono com as pessoas, com a vida, com as situações, comigo, no nível emocional, de envolvimento, de apegos, de posses, de cobranças, eu vou me relacionar com as forças desse nível, com as leis desse nível, porque cada nível tem as suas leis. Então, sem dúvida que vamos ter um aprendizado aí. Mas o aprendizado é para que nós possamos obter o controle dessas leis e passar para o nível seguinte. Não é para ficar confirmando aquele nível no qual nós estamos, ou nos comprazendo daquilo que está acontecendo ali e que fica interminável, encarnação após encarnação, a mesma novela. Mudam os papéis, mas é a mesma novela. Então, neste final de ciclo, em que certas portas estão se abrindo para que a humanidade e para que o planeta mude o nível do relacionamento com o cosmos, com a irmandade, com os irmãos intraterrenos, com os irmãos extraterrestres, com a vida cósmica, enfim, com os reinos da natureza, outro relacionamento, outro nível de relacionamento. Mas isto não é algo que é compulsório. Isto é algo que está acontecendo com o planeta. E existe toda uma irmandade cósmica ajudando o planeta a fazer esse percurso.
E nós, na superfície do planeta, temos que participar disso. Alguns assumiram o compromisso de fazer isso. Outros assumiram e esqueceram. Ao estabelecerem o seu relacionamento, esqueceram o compromisso que haviam assumido antes de descer aqui no plano material. E outros estão se confirmando, se vão colaborar neste processo de mudança do nível de relacionamento da vida planetária com a vida cósmica, da humanidade com os outros reinos, da humanidade com outras humanidades, não só entre nós aqui na superfície da Terra, mas humanidades de outros mundos, que devem conviver conosco, devem colaborar, devem nos instruir, porque somos ainda primários no aprendizado destas leis, das leis que regem cada nível de consciência. Então, leis físicas, leis etéricas, leis emocionais, leis do plano mental, temos que aprender, temos que ser senhores aí. E as leis dos níveis superiores, que devem ser trazidas para cá e que devem construir, devem reger a construção daquilo que estamos manifestando aqui. Então, muito diferente é nós fazermos algo no plano material com base numa ideia mental, humana, terrestre. Outra coisa é nós construirmos algo aqui com base numa ideia divina, que se projetou no nosso ser e que do nosso ser se projetou na nossa mente. Algo que é parte de um plano evolutivo, algo que as hierarquias estão inspirando, algo que, na mente de Deus, está programado para que aconteça sobre a Terra. Então, é outra vibração, é outro padrão de construção. Então, as leis existem em cada nível e nós temos que aprender a ir de nível em nível. Uma lei básica que nos ajuda nesse trânsito, nesse aprendizado do relacionamento conosco mesmo, com as pessoas, com a vida, é a lei do serviço. Se nós buscamos compreender esta lei do serviço, aplicar esse serviço, nós começamos a entrar em contato com uma vibração que está além do nível humano. É esta química que nós precisamos. Porque com a química humana, nós não vamos conseguir chegar muito longe. Precisa uma outra qualidade vibratória que permeie a nossa constituição humana. Então, ela vai se transmutar, ela vai se transubstanciar, ela vai se iluminar de uma outra maneira. Vai começar a liberar aquilo que está na sua essência, na essência dos átomos, aquela luz que está lá contida. Mas precisa de um estímulo, de um padrão que vem de um nível superior. E é o serviço que faz isso. Então, enquanto nós estivermos preocupados conosco mesmos, enquanto nós estivermos preocupados em resolver a nossa vida, enquanto nós estivermos preocupados em nos realizar, em evoluir, nós não vamos encontrar a chave que vai possibilitar o nosso contato com os níveis que estão além da mente. Até a mente chegamos e ficamos aí confundidos no egoísmo, buscando as coisas para a própria pessoa. Então, esta chave universal, a lei do serviço, é uma chave que abre o relacionamento com outros universos, com outras humanidades. É o serviço. Então, na medida que nós, sinceramente, buscamos essa chave do serviço e buscamos nos relacionar conosco, com o ser, em primeiro lugar, e com os seres, a vida, tudo aquilo que está em torno de nós, em todos os níveis, com base nesta chave do serviço, nós começamos um aprendizado de nos relacionar com leis superiores. Isto vai acontecendo na vida,
um aprendizado de nos relacionar com leis superiores. E vamos recebendo todas as ajudas que precisamos para avançar nesse aprendizado. E dentro da conjuntura do serviço hoje no planeta, existe um componente que está dinamizado, que está disponível de uma maneira especial, por ser um momento de transição, e por ser um momento de transição neste momento evolutivo da Terra, que é um momento chave. Então, o que está acontecendo hoje na Terra é um momento crucial, é um momento muito importante para o prosseguimento daquilo que está sendo gerado aqui. Então, com tudo aquilo que estamos vivendo sobre a Terra, uma certa experiência, a vida planetária, a vida cósmica, universal, está vivendo algo aqui. E é muito importante que a humanidade, ou uma parcela da humanidade, possa aderir a este processo de uma certa maneira, que é, numa linguagem bem simples, um processo de relacionamento. É um processo de união, é um processo de, por meio do serviço, não, por meio da doação de si, nós ingressarmos um outro nível vibratório. Então, nós não alcançamos este nível vibratório buscando este nível diretamente, querendo chegar neste nível diretamente. Nós chegamos nesse nível quando esquecemos dele, quando nos doamos dentro de uma lei de serviço, que para a vida cósmica é o que aqui nós chamamos de sacrifício, que não é nada disso que imaginamos humanamente, que alguém passar por restrições, porque nesta lei do serviço não existe restrição. Existe uma doação cada vez mais integral de si para a vida cósmica. É uma energia de união. Isto que é o que nós buscamos nos relacionamentos. Mas nós buscamos esta união fora de nós e nos confundimos. Então, dentro de nós, no ser, existe este portal para a energia da união. Então, este portal do relacionamento é dentro de nós. Então, quando nós vamos em direção a este portal, dentro de nós, e nós damos os passos nesta direção, nós vamos encontrar a união fora de nós, num outro nível, que a mente não pode explicar, mas é um nível que vai ser vivida, a união vai ser vivida aí num outro nível vibratório. E é isto que o planeta tem que fazer. O planeta, para ingressar na sua união com a vida universal, precisa mudar a sua chave vibratória. E nós, humanos, terrestres, da superfície da Terra, temos que virar essa chave. E o momento é agora. Então, isso não depende de nada fora de nós, de nada. Tudo isso que a nossa rede de relacionamentos e que construímos, não na estrutura, na cultura da sociedade em que vivemos, toda essa rede de relacionamento kármica, débitos, créditos, favores, apegos, prisões, isto não é a nossa rede de relacionamentos verdadeira. A nossa rede verdadeira é no nível cósmico, nas mônadas. Então ali está o nosso relacionamento primordial, das mônadas para cima. E vamos transformar os nossos relacionamentos aqui fora na medida que contatamos aquele, lá em cima. Então, o foco da nossa consciência é a união. É a união. A maneira de fazer é ser. Então, nós perdemos
horas de um dia que tem 24 horas, a maioria do tempo passamos cuidando de fantasmas, de coisas de relacionamento, de pessoas, psicologia, terapia, tentando resolver problemas que não existem e questões que não vão se resolver no seu nível. Na medida que nós buscamos o relacionamento, a união com o ser, as coisas aqui fora se resolvem. Nós vamos nos deparar com irmãos, não tem problema. Nós vamos contatar aquele nível de união que nós encontramos dentro de nós. Nós vamos encontrar dentro do outro. É outro nível de união. É uma união para o serviço. E hoje, especialmente, existe uma possibilidade de transformação no campo psíquico do planeta que transcende tudo aquilo que possamos imaginar. Transcende. Então, por exemplo, existem as possibilidades kármicas. Kármicas individuais, não o meu karma individual, o karma do grupo a que pertenço. Se pertenço a um grupo familiar, tenho o karma familiar. Se pertenço a um grupo profissional, tenho o karma profissional. Se eu resido em uma cidade, tenho o karma daquela cidade, daquela nação, assim por diante. E as coisas que vão acontecendo é uma confluência de causas em todos esses escalões. Então, isso é a lei do karma material. Se eu mudo o meu relacionamento com o ser, eu começo a contatar um outro nível da lei do equilíbrio que rege a lei do karma. Então a lei do karma continua existindo, mas ela começa a ser permeada por um outro nível da lei universal que aqui no nível material é o karma. Então eu começo a contatar esta lei do equilíbrio num outro nível. E o karma começa a se transformar numa outra química, que não é o processo material karmático como conhecemos na Terra até hoje. É uma química daquilo que, como vislumbre, chamamos de perdão. É uma química que não retira a possibilidade de aprendizado, mas que redime o ser. Então, aqui fora, quando nós ficamos envolvidos com uma situação, queremos ajudar alguém de qualquer maneira, nós, em geral, interferimos, interferimos no processo da pessoa, impedimos que a pessoa passe pelo aprendizado que tem que passar, porque queremos tirar a pessoa daquilo. Então, adiamos o aprendizado e nos envolvemos karmicamente com aquilo. Então, é uma confusão geral, do ponto de vista kármico. E impedimos que a pessoa faça o aprendizado que tem que fazer. Ou seja, não fazemos o bem que queremos e fazemos o mal que não queremos. Do ponto de vista desta lei que está acima, que rege a lei do karma, que é um nível de união maior, não? E vamos encontrar isso no ser, aquele processo é transformado, o aprendizado é absorvido. O indivíduo passa pelo aprendizado dentro de uma outra química, de uma outra regência, que é uma regência do segundo raio, que é este raio de união. É um outro processo magnético de absorção daquelas partículas do aprendizado, se podemos dizer assim. É uma química que não é a química do karma material. Então, isso está disponível hoje. E a nossa tarefa como seres sobre a Terra, que pensam, que sabem que existem, que têm o livre-arbítrio, a nossa tarefa é transcender. Nós temos o livre-arbítrio para que nós possamos transcender. E a possibilidade hoje, o que está colocado para os indivíduos despertos hoje, os poucos indivíduos que têm a coragem de responder ao ser e fazerem, sendo, não? Isto é uma busca
é uma entrega, é uma disponibilidade, é um aprendizado, no qual se tem que exercer a persistência, inclusive, em que temos que esquecer de nós mesmos. É um aprendizado da alegria, porque a doação de si, o esquecimento de si, significa alegria. É o contrário do que as pessoas imaginam. Esses poucos indivíduos têm a tarefa, digamos assim, de contatar este nível de união e de transcender inclusive aquilo que é o plano evolutivo. Então, existe toda a rede kármica, existe aquilo que é o plano evolutivo para a Terra, que são todas as possibilidades evolutivas para aquele momento, não para cada momento. Existe um plano evolutivo ali, aquilo que a irmandade, que as hierarquias estão projetando. Existe um plano evolutivo para cada momento. E o Sol está dentro disso, os planetas estão dentro disso, a natureza está dentro disso. Os passos na evolução. E a humanidade tem a tarefa de transcender inclusive o plano evolutivo, por meio da energia da união em todos os níveis, mas a partir do ser. E na fusão da nossa energia de união com a energia de união da hierarquia, nós transcendermos inclusive as possibilidades do plano evolutivo. Então nós teríamos que, num certo momento, gerar uma possibilidade transcendente. Então aquilo que talvez estivesse previsto para um futuro, para um ciclo futuro, uma certa porta que pudesse ou não ser aberta para a vida planetária, porque dependeria de certos fatores, dependeria de uma certa resposta humana, dependeria de nós, terráqueos, dizermos sim para esta energia de união potentíssima, potentíssima. Às vezes é um sim sincero que o indivíduo diz no coração, e aquilo abriu uma porta na vida planetária. Então veem que o nosso foco tem que ser outro, o nosso relacionamento tem que ser outro. O nosso relacionamento não é um relacionamento humano. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser divinos sobre a Terra. Então tem que ser um relacionamento divino. Isto depende única e exclusivamente de nós. Por quê? Na vida planetária, o portal está aberto. Então, quantos vão cruzar este portal? Em que grau, em que intensidade que vão cruzar este portal? Dependerá a maneira como a vida planetária vai cruzar este portal. Este portal vai ser cruzado? Parece que isso está definido no céu. Aqui na Terra, depende de nós, porque nós, humanos, temos a tarefa de transcender. É para isso que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para transcender, inclusive, as possibilidades do plano evolutivo. Nós temos que gerar novas possibilidades. E isso vai depender do grau que nós nos voltarmos para o ser, porque nós fazemos, neste campo da energia, é sendo. Não é teorizando, nem discutindo, nem criando dificuldade. Nós fazemos é sendo, e nós somos na medida que nós nos unimos ao ser. Então, qualquer questão, qualquer problema humano, físico, glandular, circulatório, respiratório, problemas de coluna, vitalidade etérica, problemas emocionais, apegos, traumas, qualquer tipo de trauma, problemas mentais, loucura, quanto mais louco, melhor.
para fazer este processo, quanto mais louco, melhor, porque quando a mente é muito certa, ela não vai. Coloca tanto argumento, tanto problema, tanta dificuldade, que passam-se encarnações. E a possibilidade de transcender vira história de livro, vira mito, vira um mito na vida da pessoa. Só os heróis, os santos, não, é que transcendem. Ele continua na mesma vidinha, certinha, até os mares subirem, não, e vamos ver o que vai acontecer. Essa transição é para nós transcendermos. O que é que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando para transcender? E nós não vamos transcender como ideia mental. Nós vamos transcender dentro de nós. E aí fora, a energia da união vai fazer. É inevitável. É dentro de nós essa transcendência. É nós sairmos de nós mesmos, como ego humano, pequeno, egoísta, mesquinho, que pega as dádivas do céu e fica aqui cuidando de problemas terrestres, na lama. Se a comida está assim ou assim, se eu posso mudar de quarto ou não. Tem problemas, tem pessoas que criam problema porque mudam de quarto. Imagina um planeta que está prestes a virar o eixo. Os polos estão degelando e a pessoa está com problema porque mudou de quarto. E nós ainda temos mala para carregar de um quarto para outro. Imagina o nível. Temos uma mala. Para onde vamos, carregamos uma mala. Não, é o reflexo da humanidade sobre a Terra. Vemos como a vida cósmica é misericordiosa, como esse amor cósmico é misericordioso. Espera amorosamente que nós possamos transcender, porque é esta a razão do livre-arbítrio, é transcender. Então, se um indivíduo faz isso, é uma dádiva universal. Se 10 indivíduos fazem isto, é uma dádiva maior. Se 10.000 indivíduos fazem isso, é festa no céu. Então, precisamos, já que sabemos disso, fazer uma pequena reflexão, não? Nos apartarmos alguns momentos, porque somos tão ocupados, não? Entre internet, telefone celular, compromissos tão importantes, passamos a encarnação. Então, sabemos que somos muito ocupados, mas reservamos alguns minutos e vamos rever as nossas prioridades. Nós vamos ficar diante do ser e vamos dizer para ele se estamos dispostos a transcender ou não. Porque podemos dizer que não, isto é permitido no universo. É nossa escolha para que mundo vamos. Se é um mundo kármico, em que escola nós vamos nos matricular. Está no momento, agora na Terra, nós estamos nos matriculando em alguma escola. E isto depende das nossas decisões terrestres, das nossas decisões como alma, das nossas decisões como mônadas. Provavelmente as nossas mônadas já sabem muito bem o que querem fazer. Aqui embaixo, esses níveis estão passando pelo seu aprendizado. Então, nos voltamos para o ser. Nenhuma situação externa nos impede disso. Podemos estar numa enfermidade terminal. As pessoas que estão numa enfermidade chamada terminal estão num momento de oportunidade raríssimo, que às vezes outros não estão, porque estão com um grau de tensão que vão poder fazer isso muito mais bem feito do que nós que estamos na vidinha. Na vidinha. Então, o indivíduo no estado terminal vai fazer aquilo numa intensidade muito maior, graças a Deus. Então, é uma questão
entre nós, humanos, e nós, cósmicos. Como será o nosso relacionamento? Em que grau que vamos aderir a esta energia da união? Em que grau nós vamos assumir, transcender, para que nós possamos ser de verdade, não? Para que nós possamos ser aquilo que nós somos em essência. Não é teoria. Não é teoria porque isto muda o nosso nível de relacionamento. Isto deve se refletir na vida prática material. Então, a maneira como nós estamos diante das situações, das pessoas, dos vegetais, dos animais, de tudo, deve mudar e deve ir se transformando cada vez mais. Hoje, quando estávamos vindo para esse estudo, tinham 2 luzes no céu, sinalizando um ciclo muito importante. Muitos viram. E se viram, em que grau se relacionaram com aquilo? É uma questão de relacionamento. Viram 2 naves no céu? Se uniram àquela luz? Se uniram com aquilo que está por detrás daquela luz? Qual foi o grau do relacionamento? Depende do nosso grau de transcendência. Depende do grau com que nós estamos nos relacionando com o ser. Então, os portais estão abertos.